Então bora lá, mais uma aula aqui do nosso curso de Golang. Nessa aula a gente vai trabalhar com as entradas do usuário, ou seja, o que ele digitar no teclado aqui a gente vai ler no Golang. Eu não tinha trabalhado com isso antes, apesar de ser básico, porque no Go vai exigir conceitos que vocês já viram na aula passada e nas aulas passadas. Então, se você não assistiu às aulas passadas, é muito importante que você assista. Basicamente, se você precisa receber a entrada do usuário, entrada simples, você pode usar o mesmo pacote que a gente já está usando, que é o FMT. Por exemplo, aqui, eu vou criar uma variável var, vou colocar aqui nome e eu vou falar que ela é string, beleza? Então, criar uma variável nome e string. Vou usar aqui o FMT, já viu que já importou lá em cima pra gente, né? Vou colocar um print. Nem precisa ser um ln, que vai ser um nome simples aqui. E vou colocar aqui, digite seu nome. Beleza? Vou dar um espaço aqui porque eu não coloquei o ln. Então o que eu fiz? Eu declarei uma variável e ela é string e joguei um fmt print para printar o nome na tela. Agora eu vou fazer com que o usuário digite o nome e mostrar esse nome na tela. Como é que eu faço isso? Usando o mesmo pacote fmt, eu vou usar o scan em vez de colocar o print. O scan, o que ele faz? Ele recebe algo do teclado. O que o usuário digitar no teclado vai sair, vai para a variável que eu quero. Qual variável que eu quero? Eu vou colocar a minha variável nome, né? Só que antes eu tenho que colocar esse izinho aqui, tá? Para que a variável receba o nome que o usuário digitar na tela. Então, beleza. Aqui eu pedi para o usuário digitar o nome dele e, através do scan, do método scan, ele vai ler o nome do usuário que o usuário digitar aqui no teclado. Agora eu vou até copiar aqui. Ele vai digitar uma frase para o usuário de retorno. O que ele vai digitar? Ele vai digitar aqui um olá. Eu vou pôr uma vírgula, espaço, concatenar aqui com a vírgula e escrever o nome da pessoa. Beleza. Então isso aqui já vai funcionar. Eu vou dar um go run em .go. Digite seu nome. Vou colocar aqui José. Olá, José. Então, beleza. Aqui ele já tá pegando para mim o meu nome e guardando dentro de uma variável aqui chamada nome. Vamos dizer que eu queira o nome completo. Vou digitar aqui então, vou dar um clear e agora eu vou digitar o nome completo. Vou dar um go run, José da Silva. Tá vendo aqui que ele me retornou só o olá, o José? Esse é o problema do scan. O scan ele só retorna a primeira coisa que você digita. Depois que você deu espaço, o scan já não pega. Então, isso aqui é para coisa simples. Você quer fazer uma entrada simples, você usa o scan. Por quê? Porque ele só vai pegar a primeira parte do que você digitar. Deu espaço, ele já para de capturar. E então não vai guardar na variável, certo? Então, como é que eu faço então para capturar linhas inteiras e mais coisas? Nós vamos ter que usar outros pacotes. Então, vamos lá, vamos lançar os pacotes aqui que eu já vou falar para vocês. Vai ser mais de um, então vou colocar aqui. O primeiro é o nosso FMT, a gente já está usando ele. O segundo vai ser um pacote que chamado Buffio. Esse pacote aqui, o que ele faz? Ele é usado para ler e escrever dados, tá? Ele dá para ler e escrever. E ele usa aquela memória temporária, a memória buffer. Então, por isso que ele é buffio. E através dele a gente vai conseguir capturar mais coisas, não só a primeira palavra. Outro pacote que nós vamos usar vai ser o pacote OS. Esse é outro pacote que a gente vai usar. E também já vamos lançar aqui, caso precise, o pacote string. E nós já usou ele em aulas passadas. Ele é usado para manipular strings, né? Então, como a gente já vai manipular strings, vamos lançar ele aqui. Eu vou apagar isso aqui, que a gente vai começar tudo de novo aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma variável, que vai ser uma variável que vai ler as coisas que o usuário vai digitar. Então, eu vou dar esse nome aqui para a variável, reader. É basicamente leitor, né? Agora eu já vou usar o meu pacote buffio. Então, eu vou digitar aqui buffio. Ponto. Eu vou usar um método aqui do meu pacote buffio chamado new reader. Então, sempre que você for ler algo que o usuário vai digitar, você usa esse pacote aqui, o new reader. Agora eu vou usar
algo do meu pacote OS. O que é esse pacote OS? Esse pacote OS ele é usado para interagir com o sistema operacional. O que ele faz com o sistema operacional? Ele pode fazer muitas coisas no sistema operacional, o pacote OS. Ele pode criar coisas, ler, deletar, fazer qualquer coisa com arquivo. Então ele cria, deleta, lê, ele acessa o teclado, né? Tudo que você digitar no teclado ele consegue ler. Saída, eu posso escrever algo no terminal através do pacote OS, eu posso fechar programa, eu posso ler variável de ambiente, muitas coisas. Tudo que você precisar fazer com sistemas, você vai usar o OS. E agora eu vou usar um método dele aqui, ó. Eu vou usar o std_in de entrada, tá ok? Então, sempre que eu quiser ler o que o teclado vai digitar, eu coloco o std_in. Então aqui eu estou usando um método do meu Buffel, que é o newReader, e um método do meu OS, que eu lancei os dois aqui, né? Então já estou usando, que é o std_in de entrada. Se eu quiser escrever algo na tela ali, é std_out. A gente vai usar ele mais para frente no nosso curso. Beleza, então eu só criei um leitor. Ele só vai ler o que o teclado digitar aqui. Eu vou usar o meu fmt print e aqui eu vou colocar entre aspas para o usuário digitar o nome dele novamente. Beleza, pedi para o usuário digitar o nome dele e agora eu vou colocar o que o usuário vai digitar aqui para mim dentro de uma variável. Eu não criei a variável ainda, vou criar aqui agora. Ela vai ser nome e lembra na aula passada, quem assistiu a aula passada aí, que eu falei pra gente sempre tratar o erro? Pois é, aqui eu vou abrir uma exceçãozinha e vou ensinar um conceito do Go pra vocês. Não use isso aqui em produção, tá? Isso que eu vou fazer aqui agora não é para ser usado em produção. Vocês estão aprendendo e a gente tá fazendo só teste. Use isso aqui só quando for fazer teste. Era bom vocês nem aprender isso agora aqui no começo, era bom pra gente aprender isso mais no final. Mas existe uma maneira da gente ignorar valores que no nosso Go que a gente não vai usar. Qual que é a maneira de ignorar? Aqui, nesse método, eu deveria lançar uma variável erro e deveria tratar o erro, igual eu fiz na aula passada. Exigia um erro e tinha um erro, uma variável erro, e eu tinha que tratar ela. Nesse método aqui, também tem uma variável erro e eu tenho que tratar ele. Só que o que eu vou fazer? Eu vou usar um símbolo que vai ignorar a variável erro para mim. E isso aqui não pode ser usado em produção. Quando você estiver trabalhando, você não usa isso aqui em produção. Isso aqui é só para teste em código. Você está testando alguma coisa nova, está com pressa, aí você usa isso aqui. Mas caso contrário, você trata o seu erro, tá certo? Então qual que é? É o underscore. Tá? Se você usar o underscore ou o traço baixo, você vai ignorar alguma variável. No caso aqui está pedindo para ignorar a variável erro. Aí eu colocar aqui recebe, vai receber o que o usuário digitar. Então ele vai, a minha variável reader vai receber o read string. Esse método aqui, ele vai ler até achar esse, você coloca só aspas simples e um /n, até achar um escape, que é no caso essa barra aqui, beleza? Então sempre você coloca esse /n aqui, que é o escape. Eu já mostrei na aula passada que isso aqui é um escape. Então você sempre coloca isso aqui para o seu programa saber que o usuário chegou no final. Isso aqui é a última coisa que o reader vai ler. Até aqui ele vai gravar na variável. Beleza, então vou usar a minha variável nome aqui, que eu ainda não usei. Eu vou fazer ela receber o pacote string. Lembra que a gente lançou ele aqui? Então vou usar ele aqui agora. Para que eu vou usar ele? Pode ser que o usuário coloque espaço antes, coloque espaço depois. Para tirar esses espaços, para não ficar um texto estranho na tela, eu vou usar o trim space. Então sempre que você quiser limpar o texto que o seu usuário está digitando, você coloca o trim space, usa o pacote string aqui, né? Dentro do pacote string tem esse método trim space. Você usa ele para limpar. Então ele vai tirar todos os espaços que vem antes ou que o usuário der depois. O que está faltando aqui então? Agora está faltando a gente mostrar o nome na tela. Eu vou usar o fmt, que é o método mais simples aqui pra gente. Print. Eu vou até colocar um ln e vou colocar aqui, olá, vírgula. Não vou dar espaço, que ele já vai dar aqui o ln e o nome da pessoa. Vou salvar e vamos ver se isso aqui vai funcionar, né? Vou dar um clear. Vou dar um go run main. Agora eu vou colocar o nome completo. José Silva. Olá, José Silva. Viu que agora funcionou? Então, quando for coisa simples, a gente usa o scan. Quando a gente quiser mais nomes, a gente usa o Buffel. O Buffel, lembrando que é um pacote que vai usar a memória temporária, né? Memória buffer. Vamos dizer que eu queira colocar números. É a mesma coisa de colocar texto, tá? Não tem muita diferença não. Vou fazer aqui, ó.
No mesmo programa eu vou declarar uma variável, ela vai chamar a idade e eu vou declarar ela como int. Aí aqui eu vou usar um F. Eu vou até copiar aqui, né? Ganhar tempo. E sua idade. Bacana. Aí aqui, como eu sei que idade é uma coisa simples, não preciso nem usar o meu método aqui, o NewReader. Eu posso usar o scan. Vou vir cá, fmt, ponto. Scan, salvar aqui dentro do campo idade. Beleza? Dentro da variável idade, né? E aqui eu vou escrever fmt, ponto. Int.ln, você tem, escreve a variável idade, opa, concatena, né, com a vírgula, escreve a variável idade, anos, beleza. Quando for coisas complexas, linhas inteiras, você usa aqui o buffel. Quando for coisa simples, igual uma idade, igual você quer só receber um número para fazer alguma conta, você lança a variável, joga ela dentro da scan, que é coisa rápida, você printa na tela, né? Vamos só ver se funcionou. Salvei aqui, vou dar um clear e vou rodar o programa. Então primeiro vai perguntar o nome, José Silva. Aí o programa continuou, perguntou a idade, colocar aqui 30. Então beleza. O programa funcionou certinho. Primeiro pegou o nome, depois pegou a idade. Lembrando, pessoal, aqui o underscore aqui, ó, o traço baixo, você só vai usar, tá vendo? Ele já tá até me falando que a variável erro aqui tá sendo ignorada, ó, em cima aí, ó. Quando você estiver apenas fazendo os testes, apenas criando um código rápido ali, só para ver se algo funciona, você nunca vai usar isso aqui em produção. Em produção você vai colocar aqui a variável erro e vai tratar ela com o if, igual eu fiz na aula passada. Se você não viu a aula passada, volta lá e vê como é que se trata o erro. Mas é bom você já entender esse conceito que dá para você ignorar valores que você não quer usar momentaneamente, com underscore no Go. Isso aqui não é boa prática, você não deve usar isso aqui em produção. É só pôr isso na cabeça, usar com responsabilidade e tá tudo certo. Na aula de hoje era isso que eu queria que vocês aprendessem. Se inscreva no canal aí para continuar acompanhando as aulas do curso de Go. Agora a gente vai passar para algo mais complexo, a gente terminou a parte mais